altura ideal então para começarmos a conversa. Hoje, como referi, temos cá o presidente Carlos Santos do Clube Ferreira e também o Ricardo, o treinador da equipa sénior do Ferreira. Vou começar pelo presidente Carlos Santos. Boa noite. Há quantos anos é que o Carlos já está no Ferreira? Também já é um dos carismáticos que já lá anda há muitos anos. Boa noite. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite que nos fez ao Grupo Espiritual de Ferreira para estar cá presente e quero saudar todos os ouvintes, principalmente os ferreirenses. Isto no clube, já vou para o 8º ano. Como presidente, vou para o 5º. Já estou no clube há 7, este é o 8º. Como presidente, eu vou para o 5º ano. Quinto ano de muita dedicação ao Ferreira. E a pergunta também se faz de outra forma. Sente-se bem, sente-se apoiado por toda a gente do Ferreira? Sabemos que o ano passado foi um ano especial, com a subida, motivou muito mais gente a apoiar o Ferreira. Sei que ao longo destas primeiras jornadas tem ido muita gente de Ferreira a acompanhar a equipa. Sente que nesta altura o clube está a ser mais acarinhado do que nunca em Ferreira? Eu penso que sim, já desde a época passada, que eu costumo dizer sempre foi o ano de ouro para o clube, para nós Ferreira, e que já no ano passado notou-se bem a diferença dos anos anteriores, que temos muito mais apoio, mesmo nos jogos, e a nível de patrocínios e tudo, tem muito mais apoio do que os anos anteriores. E este ano começámos bem a época, 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota no passado sábado, mas mesmo assim, o pessoal de fora, em casa, só tenho que agradecer aos nossos adeptos, nossos sócios, simpatizantes, que têm-nos acompanhado, têm-nos ajudado imenso, mesmo. Falou em patrocínios. Sabemos que há 2 clubes, mas mais um neste momento, porque o Friamonte atravessa uma crise muito grande. O Paços Ferreira absorve muito dos patrocinadores, porque tem um destaque muito maior a nível nacional do que o Ferreira, do que o Friamonte e do que todos os outros clubes do concelho. Mas sente que o povo de Ferreira está mesmo com a equipa e está mesmo com o clube? E não é só o povo Ferreira, mesmo aqui do concelho e até fora do concelho, temos alguns patrocínios também que eles fazem questão de ajudar, embora estamos a falar de patrocínios que não tem nada a ver com a Primeira Liga, não é? Estamos a falar em termos monetários muito mais baixos também que isso, mas o pessoal tem ajudado bastante, mesmo fora do concelho, e desde já também agradeço aqui publicamente aos nossos patrocinadores que têm ajudado imenso nesses últimos anos que lá estou, nesses 5 anos, têm-nos ajudado imenso, e agradeço já em nome do Grupo Esportivo e Cultural de Ferreira, agradeço-lhe imenso a ajuda que nos tem dado, porque sem essa ajuda era muito difícil nós conseguirmos estar presentes a disputar os diversos campeonatos. Temos 5 escalões e ia ser muito difícil sem esses apoios. Ferreira fica ali mesmo encostadinho a Friamonte. Há muita gente de Ferreira que é friamondense ferrenha, muitos deles até são sócios do Friamonte. Como é que conseguem cativar também os miúdos para poderem jogar no Ferreira, visto que o Ferreira também tem crescido a nível de camadas jovens? Começou com menos equipas, agora já tem 5 escalões, a coisa começa a rolar e começa a criar outra dimensão maior. Lá em Ferreira temos um banho que é assim, depois de um miúdo de lá estar e experimentar um treino e ficar um ano, já não conhecem mais do clube, porque lá nós funcionamos muito como uma família, dentro dos baldeários, desde os benjamins até aos séniores, formamos ali um grupo muito forte e dificilmente os miúdos já querem sair dali. Mas eu pergunto-lhe isto porque também sei que há muitos miúdos que saem do Friamonte e saem de outros clubes e vão, que são naturais de Ferreira, e vão e aproveitam e vão para o Ferreira também. Eles pagam mensalidade, têm que comprar kits. Nós sabemos que hoje em dia quase todos os clubes, os miúdos, e mal era para os clubes também se não tivessem esses pequeninos
contributos dos pais, porque no fundo gastam gás, gastam água, gastam luz, portanto há sempre as ajudas de custo a este ou aquele. É sempre complicado um clube conseguir gerir isto como era antigamente, que eu lembro-me quando jogava no futebol, nós não pagávamos nada, ainda tínhamos o próprio clube que nos davam as botas para nós podermos jogar. Hoje em dia tudo é diferente, mesmo se quisermos meter na dança também temos que pagar. Exatamente. A nível do kit, eu acho que nós implantámos isto no clube porque nós achamos que nós ir para os jogos todos vestidos igual, treinar sempre nos treinos, que é obrigatoriamente treinar com as cores do Ferreira, para os jogos e de fato treina. Acho que a gente transmite outra coisa para fora, já vamos mais apresentados, não é chegaram lá um de calça de gangue, outros todos, acho que vestidos todos igual, acho que fica muito melhor. Pronto. E no fundo, a nível do kit, claro que os pais pagam os kits, mas também a roupa, aquilo é tudo deles, não é? Eles também, se for comprar uma camisola, for comprar um fato de treino, o preço que dão para um fato de treino ou para uma camisola, eles têm um kit, engloba muito mais coisas do que isso. A nível da mensalidade, eu acho que não posso considerar isso mensalidade. Eles pagam uma mensalidade de 5 euros mensal. Nós, todos os jogos, damos uma ação tanto de jogos em casa como fora, e um sumo aos miúdos. Acho que por 5 euros até nem chega para isso. E ainda bem que tocou nesse assunto, porque eu queria frisar aqui, porque às vezes diz que há pais que dizem que pagam para os miúdos jogarem futebol. Eu acho que é uma ideia errada. Porquê? Porque eles não pagam para os filhos jogar futebol, né? Eles estão a pagar para o filho está-se a divertir, está-se a praticar desporto, estão-se a divertir, em vez de estar em casa ocupados lá no computador ou telemóveis. Acho que o desporto é essencial. Hoje, cada vez mais, é essencial para o crescimento dos miúdos. Eles não pagam para os miúdos jogar futebol. Os pais têm que tirar essa mentalidade da cabeça. Eles pagam uma mensalidade que é pouco, no meu ver até é pouco, 5 euros, acho que não é nada. É para os miúdos se divertirem, criar novos amigos e ter aquele hobbyzinho de jogar futebol, para ter uma ocupação. Acho que isso é essencial para os miúdos terem uma ocupação. Hoje em dia, eu penso, mais do que nunca, é bom para os miúdos. Eu olho e friso os 5 euros, não é estar a apoiá-lo aqui, pelo contrário, sei que noutros clubes a mensalidade é bem maior, e então se formos falar em Dragon Force e por aí fora, então as coisas ainda se complicam mais. 5 euros, acho que hoje em dia, mesmo nas escolas primárias, aquelas atividades pós às 5h30, depois do horário, que sei que há danças, que há... Normalmente é 5 euros. Estamos a falar numa horinha e é só uma vez por semana, e os miúdos normalmente treinam 2 vezes por semana e ainda jogam. Exato. Isto é um preço simbólico mesmo, é uma ajuda mesmo para nós, embora a gente já sabe que temos bastantes miúdos, e à volta de 70 miúdos, mas já é uma ajuda para nós clube, já é uma ajuda muito grande, já nos ajuda imenso com essa pequena mensalidade. Já agora, antes de avançarmos para o futebol, vou continuar a falar do clube. Quantos sócios é que nesta altura o Ferreira tem, e quantos é que sonha vir a ter no futuro? Neste momento, não, reais temos 606 sócios, mas pagando temos à volta de 400. Já é muito bom para o clube das dimensões do Ferreira. Das dimensões, assim, para mim o Ferreira é um clube de dimensão. Para mim é sempre o melhor clube que temos aqui no concelho, e há de ser sempre, que é o clube da minha terra, há de ser sempre, para mim é sempre o melhor. Olhando agora para a parte um bocadinho desportiva, e depois vamos ao Mr. Ricardo. O Ferreira começou com o futebol amador, chamado futebol amador, o campeonato amador da Associação de Futebol de Porto. Entretanto, esse campeonato acabou, entrou para os campeonatos distritais, começou na segunda, e no ano passado foi, sem dúvida, o ano de ouro, como frisou. Certamente o Sr. Carlos, nesta altura, sente-se um presidente feliz por ter conseguido a subida, mas mais feliz ficaria agora com o tapete verde. Claro, é um passado, nós subimos, já tivemos a oportunidade de subir antes já fomos convidados para subir para a primeira divisão. Nós sempre assumimos, desde que lá estamos na direção, nós direção, e mesmo os jogadores e treinadores, nós quando subisse tinha que ser por mérito próprio, não com a cana de pesca, tinha que ser com mérito próprio.
E isso aconteceu o ano passado, foi por um mérito próprio e subimos com todo o mérito. E também queria frisar que já há uns anos estamos a preparar esta equipa. Nós na época passada tínhamos 24 atletas inscritos nos Cenas, chegámos ao fim com os 24. Eu sei que quando as coisas correm bem é sempre mais fácil os atletas chegar ao fim, mas tínhamos 22 jogadores da formação formados no clube, e este ano inscrevemos 26 jogadores, temos 23 da formação, se não estou em erro. São 23 da formação. Portanto, se nós apostamos na prata da casa, costuma-se dizer, está certo, já vem jogando juntos há muitos anos, e já há 4 anos, pelo menos há 4 anos a esta parte, temos preparado já a equipa para subir a divisão, que aconteceu ao ano passado, e que foi mesmo um ano mesmo, vai ser inesquecível mesmo. Eu estava a olhar agora, eu enquanto o Presidente estava a falar daí da pergunta que lhe fiz, eu estava a olhar aqui, boa parte dos jogadores tem entre os 20 e os 25, 26 anos, há aqui um outro mais velho, 25 anos, e são quase todos de Ferreira, é isso? Não são de Ferreira, a maior parte são de Ferreira, mas temos outros sem ser mesmo de concelhos vizinhos, que é o caso de Paredes, que é normalmente Sobrosa, mas estão lá na formação já desde os 15 anos. Tem mais jogadores com 30 anos, por exemplo, já estão lá há 15 anos no clube, desde a formação, e nunca saíram de lá. Muito se tem falado nos últimos tempos que o Ferreira é um dos clubes que há pouco meti-lhe a pergunta, mas não me respondeu, que se tem falado no tapete verde, ou seja, tem-se falado muito no sintético, que é um dos clubes que poderá ser contemplado com o sintético pela Câmara Municipal. Não sei se há contactos para isso, se tem tido apoios da Câmara Municipal, como é que isso está? Assim, não vou esconder, a gente tem falado, mesmo com o nosso Presidente da Junta, o Filipe Pinto, e com o vereador do Desporto, o Dr. Paulo Barbosa. Estamos a trabalhar nesse sentido. Primeiro, temos aqui um obstáculo muito grande, que não temos as medidas para jogar neste momento, até estamos a jogar em campo emprestado, que nos sai bastante caro, que a gente tem que pagar as despesas, claro, temos que pagar as despesas ao clube, ou outro clube onde estamos a jogar, que até é fora do concelho. E aproveito também já a oportunidade, já que estou aqui publicamente, a agradecer toda a amabilidade que o Sorol tem tido para connosco. Nunca 2 jogos já lá fizemos, sempre tudo prontinho para nós jogar, embora que não está a pagar, mas isto mesmo assim a pagar, eu já disse a muita gente, mesmo a pagar às vezes em minha casa, e eu para estar todos os sábados a marcar o campo, também não é fácil. Pronto, agradeço aqui publicamente à direção do Sorol, nomeadamente ao seu Presidente do Timóteo, por toda a disponibilidade que tem tido para connosco, e espero que continuem a ter. Agora, em relação ao sintético, eu digo sempre, eu nunca vou acreditando nas pessoas e nas promessas que eles nos fizeram, tanto a nós como a outros clubes, mas principalmente eles só me interessam mesmo o Ferreira, e estou convicto que vamos conseguir mais cedo ou mais tarde. Sei que vamos ter que ser pacientes, eu sei que também na fase que está a Câmara Municipal de Ferreira, sei que não é fácil também fazer um investimento grande, mas estou confiante que eles vão pôr mais dia menos dia, que vão colocar o piso sintético. E mesmo isso, eu falo para mim que já estou lá, vou para o 8º ano, e o meu sonho sempre foi ter uma equipa de futebol feminino. Foi sempre ter, e claro, nessas condições que temos hoje, é quase impossível ter uma equipa de futebol feminina a jogar no meio da lama. Ontem tivemos um jogo em casa das camadas jovens, né? Veio uma chuvazita, aquele terreno está impraticável, e agora para pôr lá as meninas a jogar, e é um dos meus sonhos, é ter uma equipa de futebol feminino em Ferreira, porque eu sei que mesmo a própria Federação Portuguesa de Futebol que atribui um subsídiozinho jeitosos aos clubes se tiver futebol feminino, já que a Federação Portuguesa de Futebol está a apostar muito no futebol feminino. E então quem tiver aí a formação, ou até mesmo séniores de futebol feminino, que a Federação Portuguesa de Futebol dá umas verbazinhas para ajudar. Ainda bem que toca nesse assunto. Eu já há dias, nas outras 2 anteriores entrevistas, principalmente com o Frimundo e com o Sem Fins, tive para tocar neste ponto. A associação faz equipas mistas até aos sub-13, se não estou em erro. Até aos iniciados. E depois acaba. E as meninas que gostam de jogar futebol
deixam de jogar ou têm um clube ali ao lado, que é o caso, que é o Friamonte, que é a única equipa do concelho que tem futebol feminino. Senão elas pura e simplesmente são obrigadas a deixar futebol. E nós há 2 anos tínhamos lá 2 meninas, uma a jogar no escalão de iniciados, tínhamos outra a jogar no escalão de escolinhas, tínhamos 2, depois claro começam a crescer e começaram a sair. No ano passado tínhamos uma menina também a jogar nas escolinhas, mas acho que não é a mesma coisa, mesmo para os pais não gostam muito, pronto, e eu compreendo perfeitamente, mas não havia problemas nenhum deles jogar, mas os pais não aceitam muito ela estar ali a jogar a meio, por isso é que o meu sonho também era ter o piso sintético e desenvolver mais a formação, que está aqui o nosso mestre também, que tem uma escola de futebol, e a nossa intenção também era a escola de futebol do mestre passar para lá e cativar mais miúdos, que já é a sintética, cativar mais miúdos para a parte do desporto e crescer mais um bocadinho, mas só com o sintético mesmo é que a gente pode crescer. Deixa-me meter aqui uma pequenina alfinetada. Quando tive cá o presidente de Friamonte, ele sugeriu uma coisa que eu não sei se vocês também concordam. Ele sugeriu que fizesse mais um sintético em Friamonte e o Ferreira utilizasse também e treinassem em Friamonte. Concordaria com esta possibilidade? Não, porque eu já disse, Ferreira é Ferreira, Friamonte é Friamonte. São 2 freguesias distintas. Eu, ao pôr um sintético, claro, nunca na vida ia pôr, e com todo o respeito que tenho para o Friamonte, para a instituição de Friamonte, e até gosto, não sou sócio, mas gosto do Friamonte, mas isto está fora de questão, enquanto eu, como presidente do Ferreira, está fora de questão. Colocaram, assinar um protocolo, que era o protocolo que fosse, e colocaram um sintético num clube vizinho, e no nosso não, que o nosso antemão que ou assinar um protocolo e pôr no campo vizinho. Nós daqui por secada, nem daqui por 100 anos tínhamos um campo sintético. Não, isto estava fora de questão, isto está fora de questão mesmo. Vamos... Eu comigo a presidente, agora que se vier a outros. Exatamente. Vamos avançar agora também para o Ricardo. Daqui a pouco já voltamos outra vez à conversa com o presidente. Ricardo, sei que também já está há uns 2, 3 anos, se não estou em erro, ou até há mais, em Ferreira. Consecutiva é a segunda época, mas é a 4ª época que estou lá. Pegou na equipa sénior no ano passado, conseguiu subi-la, começou bem o campeonato, só teve agora este percalço no passado fim de semana, no sábado, no terreno de Lixabé. Sobre as equipas também já vamos falar. Como é que avalia este início de campeonato da sua equipa? Este início de campeonato está a ser ótimo. Em termos de resultados, temos consciência que estamos a superar as nossas próprias expectativas. Sabíamos que íamos enfrentar equipas, em princípio, com mais qualidade de jogo que tínhamos no ano passado, mas os resultados foram aparecendo e, neste momento, apesar da derrota, estamos bastante confiantes naquilo que podemos fazer, sinceramente. Olhando aqui estou a olhar aqui para o quadro, já seguiram em frente na taça da Associação de Futebol do Porto, a chamada, não é Taça Portugal, é a taça, com uma vitória por 3-1. Tem, como referi, 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Saldo neste momento é positivo em 6 golos, ou seja, a equipa marcou 12 golos nas 2 provas e sofreu apenas 6. Poderemos considerar esta equipa de Ferreira uma equipa que trabalha tanto defensivamente bem como ofensivamente todos os processos para que as coisas, se falharem defensivamente, no ataque correrem melhor? Sim, nós no ano passado fomos a equipa mais concretizadora da Associação de Futebol Porto. Nós no ano passado marcámos 111 golos, fomos a melhor equipa das 135 com mais golos, embora tínhamos consciência que estávamos na segunda distrital. Este ano, mais conscientes das dificuldades que íamos apanhar dos adversários, que certamente não iríamos ter tanto poderio ofensivo como tínhamos no ano passado, também tentámos um pouco incutir a importância do processo defensivo. Estamos conseguindo com trabalho esse aspecto, mas contudo nunca descurámos a possibilidade de marcarmos golos. Isso é sempre a nossa prioridade. Olhando aqui para o plantel, eu estava há pouco, já falei sobre isto com o presidente, 26 jogadores, média de idade de 25,37. Tem aqui alguns bastante jovens, que é o caso do Joel, que tem 19 anos, e alguns com 20, 21. Estes também saídos da formação do Ferreira? Sim.
Esses são os mais recentes, pela idade são os mais recentes, mas como o Presidente mencionou, 23 jogadores do plantel passaram pela formação do clube. E isso traz também uma vantagem, porque neste momento não temos capacidade para recrutar jogadores no exterior, porque o clube não paga, nem ajudas de custo, e temos um pelado que também não é cativante para quem vem de fora. Por isso a gente apela sempre àqueles jogadores que têm alguma ligação ao clube, neste caso jogadores saídos da formação, jogadores que residem em Ferreira, ou seja, algo que tenha sempre ligação ao clube, porque toda a gente joga apenas por paixão, ou como se costuma dizer, por amor à camisola. E é nisso que a gente tenta focar, tenta extrair o máximo deles, porque sabemos que neste momento é impossível recrutar jogadores do exterior. Eu estou a olhar também para os resultados. 3-1 para a Taça Alagoas, 1-0 ao Torrados, 3-1 ao Macieira fora. Em casa venceram o Penamaior, venceram fora o Raimonda e agora perderam fora com o Lixa B. 2 derbys aqui para o meio. É sempre aliciante. Eu fiz esta pergunta, é sempre aliciante jogar contra as equipas do concelho, e neste caso depois também temos ali o Sobrosa, que é vizinho, ainda por cima repartem o mesmo pelado em dias de jogos. É sempre aliciante este tipo de jogos. Sim, os derbys são sempre jogos que mexem mais com os jogadores e que tornam os jogos muitas vezes mais interessantes, mais disputados e com uma motivação extra da maior parte dos jogadores de conhecer. Nós, dando continuidade à época passada, com o Raimonda, nós fizemos a 11ª vitória consecutiva em derbys. No ano passado vinhamos 9 vitórias, tivemos apenas um empate com o Frazão no ano passado, o resto tivemos 9 vitórias nos derbys. Este ano estamos a dar continuidade a isso, porque normalmente, e temos consciência disso, em anos anteriores perde-se muitos pontos nos derbys, por serem jogos mais renhidos, com os jogadores a darem tudo às vezes, e conseguimos ultrapassar essa barreira, e em termos de resultados temos estado muito bem nos derbys. Falando novamente do plantel, como é que um treinador consegue motivar? O Presidente há pouco falou que 23 começaram com 23 e terminaram com os mesmos 23. Neste momento tem 26. Como é que conseguem motivar os atletas a irem aos treinos, a irem aos jogos e só ganhar a tal sand e o tal sumo no fim do jogo? Se calhar pode haver aqui um jantarzito ou outro que o Presidente lá arranje, mas como é que se consegue motivar os jogadores a estarem disponíveis, porque sabemos que vem o inverno, com a chuva, o frio de estar em casa, ou de estar a jogar cartas ou a beber umas minis no café com os amigos? Como é que se consegue motivar uma equipa para fazer uma prova tão longa? Em primeiro lugar, como eu referi anteriormente, por isso é que a nossa seleção de jogadores é jogadores que têm alguma ligação ao clube, porque se todos gostam do clube, a partir do momento que entram lá, eles têm consciência que estão a representar o símbolo que eles gostam, uma terra que eles gostam, e isso acrescenta um pouco de responsabilidade. Depois, o outro segredo, penso que é segredo, como o Presidente falou, o grupo é muito forte, tanto no ano passado como este ano é muito forte, é muito unido, trabalham todos em prol do mesmo, quer joguem, quer não joguem, está toda a gente para o mesmo objetivo, e o próprio grupo é que torna isso mais fácil para nós gerir, porque gerir 26 jogadores temos consciência que ficam 8 fora da convocatória, e para quem anda lá apenas por maçãs, como falou, às vezes não é fácil ficar de fora muitos jogos, porque há jogadores que ficam vários jogos seguidos de fora, porque é impossível estarmos a mudar a convocatória todas as semanas, e acima de tudo é o grupo, porque se não fosse o grupo forte, logicamente acabaria, quando não há resultados, acabaria por o grupo desmoronar. Mas temos conseguido esse objetivo, também às vezes é manter o grupo unido, e os 26 neste caso até ao final da época. Eu tenho Ferreira como uma freguesia bairrista. Tenho-me apercebido principalmente das festas, festa de Santiago, a festa da Senhora de Luz, agora a festa de São Pedro, que há um grande bairrismo em Ferreira, e é isso que faz com que o Ferreira cresça e os próprios jogadores acreditem no seu valor e queiram dar mais em prol do clube. Sim, porque esse bairrismo, e no ano passado notou-se claramente que à medida que os resultados foram aparecendo e os jogadores foram acreditando que era possível, que nós tivemos um início de época no ano passado um bocado irregular, e apenas na segunda volta é que conseguimos realmente chegar aos lugares de subida.
os jogadores separaram-se completamente, o público separou-se completamente, porque tivemos jogos de campo cheio mesmo, e isso acho que foi uma força extra para os jogadores, e eles sentiram claramente o apoio dos seus, porque eles, é tal coisa, quando se joga paixão pelo clube que gostamos todos de representar, acho que isso foi juntar tudo para alcançarmos o sucesso, porque isso foi um objetivo claramente definido no ano passado, no início da época, que era a subida. Acho que a freguesia está com o clube agora, acho que cada vez mais temos pessoas a ver os jogos, a apoiar, e isso acho que faz-nos bem a quem está lá dentro. Eu sei que até está formada uma pequenina claque, que já me vieram dizer há dias que em Raimonda o apoio foi fundamental para a vitória do Ferreira em Raimonda, num derby em que o Ferreira venceu por 3-2, um jogo, presumo que tenha sido um jogo bastante emotivo. Sim, foi um jogo emotivo, tivemos a ganhar 2-0, o Raimundo acabou por empatar e depois nos minutos finais acabamos de fazer o gol da vitória, e também admito muito à custa do público que tínhamos lá a apoiar, e que os jogadores sentiram claramente que estava toda a gente a empurrar para nós ganhar. É a tal força extra que conseguimos com o público, e para os jogadores é de extrema importância. Olhando para esta divisão, a primeira distrital, eu já na segunda-feira passada tive cá o Ricardo Barros, o treinador do Sem Fins. Ele frisou-me: há aqui algumas equipas que para já parecem que estão meio escondidas, equipas que apostaram forte na subida. Ele falou-me no Vardial, uma equipa que tem muita gente também a ver, uma equipa forte. Falou-me noutras equipas que estão mais cá para baixo, que estão a fazer um campeonato aquém das expectativas. Acha que isto ainda vai mudar muito? A coisa vai-se começar a distanciar os primeiros não é que haja um fosso muito grande? Por exemplo, o sétimo, que é o Lixa B, está neste momento a 8 pontos do líder. Portanto, 2 derrotas faz com que as equipas se aproximem mais rapidamente. Mas acha que isto poderá o fosso começar a ser maior? Eu penso que nesta fase ainda está tudo muito verde ainda, porque estamos apenas com 5 jornadas, faltam 25 jornadas, por isso qualquer equipa, mesmo estando escondida, como falou na tabela classificativa, acho que com o decorrer da época há equipas que se transformam, há equipas que ainda não assimilaram os processos dos treinadores, e por vezes é preciso alguns meses para eles estarem ao melhor nível, e isso vai-se notar claramente. Como falou, há equipas que certamente vão subir pela tabela acima e vão acabar nos primeiros lugares. É lógico que neste caso o Sanfins e o Roriz com 5 vitórias acabam por ter ali já alguma margem de conforto, mas acho que ainda está tudo no início para falarmos nisso. Há pouco eu toquei-lhe num assunto, já me fiz esta pergunta na passada segunda-feira. Eu sou um bocado contra as equipas B, porque eles podem rodar em determinados jogos jogadores menos utilizados na equipa principal. Pode haver aqui as chamadas manobras. Não sei qual é a sua opinião neste sentido, porque sabemos perfeitamente, estamos no início do campeonato, o Lixa, vocês já jogaram com o Lixa, pode ter utilizado um ou outro da equipa principal, mas nos jogos mais para o final da época isto poderá mudar radicalmente a figura. Sim, eu sou a favor das equipas B, porque muitas vezes há essencialmente jogadores jovens que não têm hipótese de, quando saem da formação, entrarem logo nas equipas A's, e a B pode ser um escape para eles se manterem no clube, evoluírem e durante a própria época chegarem à equipa A. Acho que nos finais da época as equipas B são prejudiciais, porque tanto para quando elas tentam um objetivo de subida, como também estão num objetivo de descida, acho que pode mexer com os campeonatos, porque por vezes noto que há certas equipas que há um certo desleixo nos finais da época, e nas equipas B isso nota-se muito. Acho que atualmente não há necessidade de ter uma equipa B, porque há o campeonato sub-23 que a associação criou recentemente, e acho que será uma boa forma de extinguir as equipas B utilizando o campeonato sub-23, porque acima de tudo eu acho que as equipas querem promover os jovens, e promover os jovens podem jogar nesse campeonato. Nós esta semana enfrentamos o Lixo e reparámos claramente que há jogadores ali que já não são sub-23 nem perto disso. Acho que para o próprio clube não será benéfico ter jogadores lá, na minha opinião.
Eu fiz a pergunta e não referi essa situação já porque a Federação Portuguesa de Futebol já tem campeonato sub-23, a própria associação também já tem o campeonato sub-23 e acho que depois ainda há a obrigatoriedade das equipas terem não sei quantos jogadores formados localmente e ter ainda não sei quantos jogadores também de sub-21 a jogar pela equipa principal. Ou seja, isto, como se costuma dizer, não bate uma coisa com a outra, porque havendo campeonato sub-23 as equipas vezes depois obrigam a ter os jogadores formados localmente mais os jogadores sub-21, isto é uma confusão tremenda. Sim, no nosso caso, em termos de jogadores formados localmente, não temos esse problema, que, como falámos anteriormente, temos a maioria dos jogadores formados no clube. Os jogadores sub-21, tal como todos os clubes e em todas as realidades, tanto da Primeira Liga como a Distrital, temos a nossa dificuldade muitas vezes dos jogadores que saem dos júniores conseguirem entrar logo na equipa principal, e com essa obrigatoriedade de ter 3 jogadores sub-21, por vezes pode complicar ali as nossas contas na convocatória, porque há essa obrigatoriedade de ter os 3, porque senão não podemos ir a jogo, ou se vamos temos depois sanções. Mas acho que não, em termos da associação, acho que não foi uma boa medida, tendo essas alternativas do campeonato sub-23. Acho que não é uma boa alternativa para promover os jovens, sinceramente. Outra questão que também foi levantada aqui, também gostava de ouvir a sua opinião, relativamente às paragens, ou seja, podem-se fazer 5 substituições, mas na segunda parte só se podem fazer 2 paragens. Se o resultado está volumado, como diz o outro, tanto faz. Agora, quando os resultados são mais renhidos, o Ricardo pensa 2 vezes como é que vai fazer as substituições antes de as esgotar, porque isto pode de um momento para o outro virar o bico ao prego. Exatamente, o facto de pararmos 2 vezes limita um pouco, porque se nós, por exemplo, mexendo no início da segunda parte, sabemos que só temos mais uma paragem para fazer substituições, sempre que havendo que haja uma lesão ou qualquer situação que necessitamos fazer uma substituição mais cedo, sabemos que ficamos limitados. Acho que no mínimo devia haver mais uma paragem, permitirem igualmente as 5 substituições, mas tal como nos outros campeonatos há sempre 3 paragens. Acho que as 3 paragens eram essenciais. Contudo, acho que deve-se fazer as 5 sempre que se puder. Ricardo, olhando objetivamente para este campeonato, o Ferreira assume-se como um candidato, já que está lá em cima, irá fazer o seu campeonato jogo a jogo, tentar a melhor classificação possível, jogar para a manutenção. Quais são os objetivos? Logicamente, uma equipa que vem da segunda, o primeiro objetivo é manter. Acho que temos que ser claros. O plantel é a base do ano passado, entraram alguns jogadores, alguns foram regressos ao clube, mas a base do plantel é do ano passado, e não assumimos que nós queremos fazer os mais pontos possíveis nesta fase. Foi uma coisa que assumimos internamente no grupo, é nesta primeira fase da época fazer o mais pontos possível, porque para depois estarmos tranquilos e depois jogo a jogo definirmos o que pretendemos para o restante da época. Olhando também, sabemos, e vocês também, os técnicos, conhecem-se uns aos outros, vão falando certamente uns com os outros, vão-se cruzando, porque com tantas equipas do concelho ainda por cima e vizinhas também, acabam por se cruzar. Sei que o Ricardo, por motivos profissionais, também não está cá há muito tempo, mas acaba por conhecer os plantéis dos outros clubes. Acha que Paços de Ferreira tem vindo a crescer, olhando para as equipas do concelho, tem vindo a crescer a nível de futebol, neste caso amador, porque podemos chamar-lhe futebol amador, porque é futebol amador, tem vindo a crescer? Acha que temos potencial para cada vez mais termos as equipas mais acima do que temos agora? Neste momento temos o Frimundo na divisão da elite, temos o Iris na divisão de honra, e depois já temos uma série de aulas na primeira divisão e algumas na segunda. Temos a possibilidade de subir mais patamares e começar a ombrear com outros concelhos que têm várias equipas a disputar os campeonatos? Sim, em primeiro lugar, acho que temos um bom nível em termos de equipa de amadores e tem vindo a melhorar nos últimos anos. Em primeiro lugar, acho que os clubes claramente estão a apostar na formação, não só o Passos como a Frimundo. Acho que os outros clubes estão passo a passo a apostar na formação, e acho que isso tem algum reflexo depois nas equipas séniores, porque penso que na primeira divisão, não sei se será o ano em que tem mais equipas do concelho na primeira divisão, de distrital, e
e isso acho que é fruto um pouco do trabalho dos clubes, do trabalho também das equipas técnicas que trabalham cá no concelho, e claramente estamos a evoluir. Com tanta quantidade de equipas, às vezes é difícil dizer se seria ótimo ter mais equipas acima, já que temos o Passos na Primeira Liga, o Frimundo na Elite e depois o Eiris na Honra. Não sei até que ponto seria benéfico, mas sempre que possamos estar um passo à frente, acho que era ótimo para o concelho. O Ricardo sempre esteve ligado um pouco ao futebol de formação. Já passou pelo Frimundo, tem agora a sua própria equipa, a sua própria escola de formação. Há uma aposta maior na formação. Olha, se calhar o exemplo também vem de cima. Os clubes, quando não se tem dinheiro, começa-se a tentar de outras formas. Via-se o Benfica há uns anos atrás, que vinham, desculpem a expressão, carradas de jogadores da América do Sul, e não se apostava na formação. O caso do Bernardo Silva, o caso de muitos outros que foram vendidos, são um sucesso lá fora e nunca jogaram na equipa principal do Benfica, e agora já se olha um pouco mais para a formação com outros olhos, mesmo nos clubes ditos mais pequenos. Sim, a realidade de cada clube, independentemente da divisão onde esteja, acaba por ser a mesma, porque um jogador que saia dos Júniores de Passos tem muita dificuldade em entrar no plantel sénior de Passos, tal como acontece na nossa realidade. Um jogador que saia dos Júniores tem muita dificuldade em entrar no plantel sénior, porque é uma passagem difícil para os jogadores, porque é um futebol totalmente diferente, uma agressividade totalmente diferente, e isso acho que em termos dessa passagem é difícil. Acho que os clubes estão lá a apostar cada vez mais na formação, porque também têm consciência que cada vez é preciso os jogadores começarem mais cedo a ter essa formação. Eu criei a minha própria escolinha de futebol, também já como referiu muitos anos no Frimundo, e a minha escola de futebol funciona a partir dos 3 anos, dos 3 aos 8 anos. Este ano passaram alguns miúdos até para a competição, para os benjamins do clube, mas acima de tudo aposto na base. Por exemplo, miúdos do escalão de petizes, tem 18 meninos do escalão de petizes, aliás 17 meninos e uma menina no escalão de petizes, que já estão comigo há 2 anos. Por isso acho que, se a gente começando pela base, acho que tem andamento. A partir daí precisamos das condições, porque neste momento eu estou a treinar em pavilhão, embora a gente saia esporadicamente para o exterior, mas acima de tudo treinamos no pavilhão, e precisamos do tal espaço verde para conseguirmos ter um maior desenvolvimento das crianças. Então o Ricardo, podemos dizer que o Ricardo está completamente disponível a apoiar o Ferreira nesta escola de formação, e conseguir potenciar ainda mais o próprio clube. Sim, estou disponível a ajudar. Sou de Ferreira, gosto de Ferreira, joguei no Ferreira, estou disponível para isso. Já conversámos nesse passo que poderíamos dar, mas acima de tudo precisamos do relevado sintético, porque acho que se eu passasse neste momento para o pelado, acho que ia perder a maioria dos meus miúdos que tenho. No ano passado fizemos uma tentativa de divulgação, que fizemos um torneio no final da época no pelado da escolinha de futebol, e acho que foi um sucesso. Sinceramente, acho que foi um sucesso em todos os aspectos. Tivemos lá 200 e tal miúdos num torneio, e acabou por ser um passo, se calhar, para o futuro, para o clube. Sim. Eu também sou um bocado suspeito, porque tenho acompanhado o futebol de formação há alguns anos em loco, mesmo diariamente quase. A formação do Ferreira tem vindo a crescer. Antigamente, mesmo os próprios miúdos, quando iam jogar a Ferreira, diziam: o Ferreira é mais uma goleada. Hoje em dia já não é bem assim. Pode acontecer num ou noutro escalão. Isso acontece em todos os clubes, não é só no Ferreira, mesmo no Passos Ferreira e no Friamonte e noutros clubes, de vez em quando sofrem uma pequenina goleada. Isso é a coisa mais natural do mundo. Mas já não olham para o Ferreira como um pobre coitado, uma maneira de falar, nos escalões de formação. Sim, em primeiro lugar, acho que há uma aproximação, não há tanto aquele desnível como havia há uns anos. O Ferreira também tem trabalhado para isso, tem apostado mais em equipas técnicas, reforçar mais as equipas técnicas também, e acho que isso foi também um passo para melhorar a qualidade do jogo do Ferreira e os resultados acima de tudo. É lógico que, como disse, temos o pelado, e isso por vezes também as nossas ideias têm que se adaptar um pouco ao terreno que temos. A gente não pode pedir o mesmo que pede num sintético num pelado, porque são coisas totalmente diferentes. E por isso o miúdo, mesmo que vem de outros clubes, vem lá jogar, tem muita dificuldade, porque quando vem de um sintético, por exemplo, chega um pelado,
lado é totalmente diferente, tal como nós sentimos essas dificuldades quando vamos num cemitério, porque é um terreno, um piso totalmente diferente, e isso no próprio jogo faz-se notar no nosso nível de jogo, neste caso. Voltando à equipa, treinar num lado, jogar no outro, ou seja, praticamente todos os jogos são fora. Apesar de Sobrosa estar ali mesmo no limite de Ferreira, ou melhor, faz fronteira com Ferreira, o campo do Sobrosa fica relativamente perto do campo do Ferreira, mas é um bocado complicado todos os jogos andar com a casa às costas. Sim, sem dúvida, e penso que se calhar esse facto vai se notar mais ao longo da época. Ainda estamos na fase inicial, só fizemos 2 jogos em Sobrosa, já fizemos uma infração para a taça, que também era em casa, mas acabamos por fazer em Frazão, e acho que depois pesa, ao longo da época vai pesar esse facto de a gente estar sempre com a casa às costas. Apesar de ser um pelado como o nosso, é um pelado de outras dimensões, não é jogar em nossa casa, porque os jogadores têm já aquela cultura de jogar em Ferreira, e nós em casa éramos extremamente fortes. Os clubes, a última derrota foi há mais de 2 anos em casa, em jogos em casa já foi há mais de 2 anos, por isso até era mais um facto que a gente tinha ali a nosso favor. Estamos a contrariar isso e iremos continuar a contrariar até onde nos for possível, mas sabemos que vamos ter dificuldade agora com o inverno e tudo. Sabemos que em termos do público isso certamente irá aumentar. Esperemos nós que não aconteça, mas sendo realista, se calhar isso vai acontecer, mas estamos preparados, sim. Olhando um pouco para o campeonato novamente, eu vou saltando de um lado para o outro também para a gente falar, daqui a pouco vou voltar ao Presidente. Ricardo, há pouco o Presidente frisou que não há ninguém no clube a ganhar dinheiro, e o Ricardo também já o disse o mesmo, nem em ajudas de custo. Nós sabemos que nesta divisão não se paga ordenados, como é óbvio, são as chamadas ajudas de custo que no fundo vão colmatar os ordenados, e sabemos que há orçamentos aqui completamente disparatados entre o Ferreira e outros, se calhar estes são bem mais abaixo que o próprio Ferreira. Basta olhar, por exemplo, para as equipas B, o caso do Lixa, e que neste caso é o Lixa só, a equipa B, que engloba-se no clube, são séniores, tanto jogam num lado como no outro. O que é certo é que o Lixa certamente tem um orçamento 2 ou 3 vezes ou 4 até maior do que o Ferreira. Sim, não sei se seremos caso único, mas se calhar é o único clube onde não circula dinheiro. Apenas é mesmo a Santos e o Sumo no final do jogo, porque penso que há aí clubes que têm um orçamento bastante superior ao de Ferreira, com outras ambições também, mesmo clubes que estão muito abaixo de nós na tabela neste momento. Há jogadores com as tais ajudas de custo, porque também de outra forma não seria possível ter esses jogadores nesses clubes, porque alguns fazem bastantes quilómetros para ir treinar, e acho que a única forma de os cativar a ir para algum clube seria com essas tais ajudas de custo. Por isso o nosso orçamento certamente será, digo eu, o mais baixo. Se não for mais baixo, está igualado, porque ninguém recebe nada no nosso clube. Sr. Carlos, pegando nas palavras do Ricardo, ninguém recebe nada. Eles também pagam o kit? Não, os Cenas não. Eu já sabia a resposta. É um bem que nós podemos fazer também pelo plantel sénior, e espero que toda a gente, que os pais, principalmente os pais da formação, que compreendam isso, né? Com um plantel sénior não vão pagar um kit. E é o que eu digo sempre: quando os filhos chegarem a séniores, têm a mesma oportunidade que estão a ter esses hoje, né? Já temos esses casos, já diz que era tudo 20 e tal de jogadores da formação, pagaram um kit de vários anos, né? Mas agora já há muitos anos que não pagam, né? Não pagam. Também um dia mais tarde vão usufruir também do kit, não pagarem nada. Já agora, qual é mais ou menos o orçamento do Ferreira para esta época? Para esta época, épocas anteriores, o nosso orçamento, a não pagar nada a ninguém, ronda sempre entre 35 a 40 mil euros. Este ano vamos ultrapassar isso, e muito. Derivado a estar a jogar fora, não temos o nosso, embora temos muito público do Ferreira a ver os jogos, mas não é a mesma coisa que se estivesse a jogar em casa. Não é a mesma coisa. E este ano vai subir muito dos 40 mil euros o orçamento do clube, englobando os escalões todos, o clube mesmo.
Eu não tenho feito esta pergunta e peço desculpa, a pergunta que vou fazer é ignorância, não é uma maneira de falar. Quem quiser ir ver um jogo dos Séniores de Ferreira ou de outro clube qualquer nesta divisão paga bilhete ou é entrada gratuita? O sócio de Ferreira, com as cotas em dia, não paga um bilhete. Quem não tiver as cotas em dia, qualquer adepto que vai ver o jogo, tanto de Ferreira como aqui para a adversária, paga 4 euros de bilhete. Que eu acho que é um absurdo, que eu sei que fui o único presidente na reunião da Associação de Futebol do Porto, quando chegou ao tema de discutir o preço dos bilhetes, se mantinham uns 4 euros, se só montava, se baixava, e eu fui o único que disse lá que era um absurdo ir ver um jogo da Distrital pagar 4 euros. E eu até frisei, como sou sócio do Paço de Ferreira, cada jogo sai-me a 3,75 euros. Vou ver um Paço de Porto, um Paço de Benfica, por 3,75 euros. Olha, pagar 4 euros para ver um jogo da Distrital, acho que é um absurdo. É muito dinheiro. Mas é que nós somos obrigados a ter bilheteira, ainda por cima. Mesmo que nós não queiramos ter bilheteira, na segunda divisão, no ano passado, nós não tínhamos bilheteira, que não era obrigatório. Quem quisesse tinha, quem não quisesse não tinha. E nós nunca tínhamos. Por isso é que houve lá jogos, tínhamos lá 300 e 400 pessoas a ver os jogos. A ver o Ferreira, em nossa casa. Né? Pronto, mas este ano o clube é obrigado a ter bilheteira. Não pode abdicar da bilheteira, tem que ter bilheteira. Olhando para eu no campeonato da elite da Associação de Futebol do Porto, se não estou em erro, o bilhete mínimo é 5 euros, depois tem a possibilidade de pôr 2 jogos em cada volta mais caros. 4 euros, estamos a falar de 1 euro de diferença entre a elite e a primeira distrital, quando são 2 divisões distintas. Se calhar 3 euros, se calhar seria um preço mais aceitável. Exato. O que mais revolta, ainda que mais revolta a nível de bilhetes, eu já alertei os nossos adeptos que nós vamos jogar, temos de jogar sempre fora, e poucos são os clubes que metem à venda os bilhetes oficiais da Associação de Futebol do Porto. Vêm com bilhetes que aquilo nem é bilhete e obrigam os adeptos a pagar 4 euros, que eu já disse que não fazer esses casos, é chamar a GNR e que não pode, aqueles bilhetes não podem ser vendidos, não é o bilhete oficial da Associação de Futebol do Porto. É um bilhete qualquer que mandam fazer qualquer papelaria e mandam fazer aquele bilhete. O bilhete tem que ser o bilhete da Associação de Futebol do Porto. E já fomos a alguns lados jogar e eles pagaram os 4 euros. Já avisei e fica aqui frisado mais uma vez, chama a atenção ao nosso simpatizantes que vão ver o jogo, nossos sócios, quando aparecer esse caso, que os bilhetes não serem da Associação de Futebol do Porto, que não paguem, e se eles não deixarem entrar, que chamem a GNR. Que eles são obrigados a deixar entrar, que não podem, aqueles bilhetes não podem ser vendidos. E até alertava que se chegasse alguém a me ouvir, que também a associação não é só vender bilhetes, também que de vez em quando, num campo ou outro, dessem uma voltazinha para ver que tipo de bilhetes é que andava a vender, já que obrigam a vender bilhetes da associação, que dessem uma voltazinha também de vez em quando aos campos, como tem lá uns senhores a fazer delegacia aos árvores. Também não custa nada pôr às vezes um ou outro a dar uma voltazinha, como já houve em certos quadros também que falou na honra, já eu soube e falo do Fremundo, que foi jogar aí com os vizinhos e que levaram 7 bilhetes e que nem bilhetes da associação eram os bilhetes ali. O bilhete tem que ser um bilhete oficial, não sendo oficial não pode ser vendido. Ou seja, está-me a dizer que nestes casos a associação tem um bilhete oficial, mas já deixou de ter o tal fiscal como era antigamente, o porteiro que estava com o distintivo da Associação de Futebol Porto, esses velhinhos todos que nos lembram a infância e que agora são os próprios clubes que organizam a cobrança e depois têm que devolver o dinheiro à associação dos bilhetes vendidos. E neste momento há clubes então que compram, fazem os bilhetes e vendem e depois vão adulterar tudo o que é os valores que são realmente da associação. Exatamente. Acho que isso porque a gente tanto paga os bilhetes da associação como paga numa tipografia qualquer. A associação acredito que seja mais caro, pronto, que eles também precisam ganhar muito dinheiro. E pronto, mas isso aí acho que é lamentável que há clubes que façam isso, e alerto mais uma vez, quando acontecer isso aos nossos sócios, que não paguem bilhete,
Falando da Associação de Futebol Porto, Presidente, a Associação tem vindo muitos clubes a queixarem-se, principalmente os valores que a Associação cobra. Eu sei que este ano eles agora já não obrigam os clubes a ir comprarem as vinhetas à Associação. As vinhetas, para os ouvintes que não sabem, que são nas fichas de jogo, agora podem ser feitas nos próprios clubes. Os clubes têm que comprar as folhas, ok, tudo bem. Já é uma ajuda. Uma pequenina ajuda, uma maneira de falar, porque estamos a falar em 7 euros, 7,5 € pela coisa das vinhetas, ou 2,5 €, assim, uma coisa qualquer, um valor irrisório. Já mudaram também a plataforma agora das coisas, mas ainda continua a Associação de Futebol Porto como uma das maiores associações um bocadinho desorganizada. Não sei se concorda comigo. Com todo o respeito, tenho com a Associação de Futebol do Porto, que eu também já fui árbitro de muitos anos de futebol, já trabalhei, fiz parte daquela casa também, mas todos os anos a Associação de Futebol do Porto arranja sempre uma maneirazinha de caçar dinheiro aos clubes em multas, como já foi aquela história do Sub-21. Quando começou o Sub-21, muitos clubes, pronto, não estavam, pronto, não tomaram aquela precaução que havia de ter tomado, e eu falo que nós fomos um dos clubes visados, está-nos um bocado claro. Agora, e neste mais recente, que é este ano, com as licenças, todos os clubes, os atletas têm que ter licença, têm que ter vinhetas, senão não podiam jogar. Já houveram aí clubes que apanharam, sei lá, já desde que começou a época até agora, para aí 500 € de multa por não ter. Agora, mas isto é tal coisa. Na semana passada emitiram uma circular que a máquina avariou de fazer os cartões, que avariou, que esse fim de semana passado os jogadores podiam ser identificados pelo cartão do cidadão. Assim, eles claro que dizem que a máquina avariou, mas eles até, mas isso para mim, na minha opinião pessoal, ela não avariou nada. Já sabia que era difícil para a Associação de Futebol do Porto. Aos mais anos, nós chegámos em janeiro e as licenças ainda não estão todas. Como é que este ano eles iam ter num mês e fazer-se milhares de licenças? Era quase impossível. Eu acho que isto é mesmo uma caça à multa. Presidente, voltando a falar de Ferreira, e o tempo também começa a fugir, esta conversa começa a desenrolar, e depois estávamos aqui 2 horas, mas não podemos estar. Fica um convite para uma próxima, porque vamos rodar mais vezes, vamos querer trazer aqui também próprios jogadores da formação. Não queremos olhar a outros programas, queremos fazer um programa diferente e dar voz a todos os clubes, tanto de futebol como de outras modalidades, aqui em 101.8 e também no site da rádio. Voltando ao Ferreira, já me falou do seu sonho da equipa de futebol feminino, já me falou do seu sonho do sintético. Há mais alguma coisa que gostava de ver no Ferreira? Obviamente que quer sempre mais acima, estar numa divisão mais acima, ou 2 ou 3, por aí fora. Quais são as suas metas daqui para o futuro? Eu falo para mim, principalmente como presidente do clube, e até mesmo a minha opinião pessoal. Os nossos clubes, já digo como a Ferreira e outros clubes, que não vou pôr nomes, nós temos de estar cientes das possibilidades que podemos atingir, até onde podemos ir. Não podemos dar um passo maior que a perna, porque se der um passo maior que a perna, depois a gente começa a subir, depois o tombo pode ser, como alguns clubes, temos exemplos aqui, infelizmente, também, e depois caíram. E, no fundo passa mesmo o meu grande objetivo é apostar na formação sénior sempre, e depois é jogo a jogo, e depende daquilo que a formação nos vai dando. Se a formação nos der grandes jogadores para nós e subir mais um pouco, tudo bem, nós não vamos desperdiçar a oportunidade de subir. Nós este ano ainda ponderamos em ficar na segunda divisão, porque não ter campo para jogar, ainda ponderamos em não subir, mas também já como subimos com mérito, não íamos desperdiçar também essa oportunidade de subir. Isso ano a ano é que a gente vai vendo sempre, um passo de cada vez, e a mais dificuldades ainda que eu vejo lá em Ferreira, que nós somos meia dúzia de diretores, meia dúzia mesmo. Isto são 7 dias por semana, é de segunda a domingo. Quando é segunda a domingo, são 7 dias por semana dedicados ao clube. Com o sénior e tudo, são a volta de 100 atletas.
para 6, 7 diretores, marcar campos, tudo, inscrições, tratar de roupas, é muitas inscrições. Temos a nossa diretora Elizabeth que nos trata disto tudo, que ela tira-nos um peso grande, também uma carga de trabalho grande, mas é pouco que eu gostava, é que o pessoal de Ferreira se unisse mais e que viesse nos ajudar também, que as portas as portas estão abertas, eram bem recebidos e que nos viessem a deitar a mão também. Somos poucos. Todos são poucos para ajudar. E eu sou testemunho também, sempre que vou a Ferreira, são sempre quase sempre as mesmas caras que lá estão. Ainda ontem estava a tentar contactá-lo e estava num jogo, portanto não é fácil também a sua vida como presidente estar em todo lado ao mesmo tempo, as camadas jovens, aos séniores. Faz um apelo, obviamente, em que as pessoas de Ferreira apelam a esse bairrismo de vir mais gente ajudar o clube. Exato, e de gente, pronto, como já disse anteriormente, vou para o 8º ano no clube, este é o 5º como presidente, e já fizemos sempre todos os anos, nós é uma comissão administrativa, que lá está, não é direção, nós é de ano a ano, e o que eu gostava era que um dia, até para a próxima época, que aparecesse uma lista. Nós quando convocámos a Assembleia Geral para a apresentação de listas, até nessa Assembleia Geral, os únicos que aparecem somos os 6 ou 7 diretores que lá estamos, e mais ninguém, né? Gostava que viesse até que aparecesse pessoas novas, até com novas ideias, que nós que eu falo para mim, claro que não vou ficar toda a vida, né? Não vou ficar toda a vida, que não sou o Pinto da Costa, né? E pronto, gostava que viesse gente nova, com outras ideias também, e que ajudasse mais um bocado. Estamos mesmo quase a terminar. Ricardo, pode prometer aos adeptos do Ferreira que este ano vai ser uma época outra vez com toda a raça para tentar chegar o mais longe possível? Sim, prometer com toda a raça e com toda a entrega como temos feito, isso promete. Agora, em termos de resultados, estamos conscientes das dificuldades que vamos ter, mas contudo não vamos abdicar de ficar o mais bem classificados possíveis. É como falámos, nesta fase fazer o maior número de pontos possível, e depois de jogo a jogo vemos até onde podemos ir, mas não entramos em loucuras, estamos com os pés bem assentos no chão, cientes das dificuldades, e por isso olhamos o futuro com bons olhos, mas sempre pé atrás. Ricardo, segue-se agora no próximo fim de semana o Aveleda, tem 6 pontos nesta altura, está a meio da tabela classificativa. Esta derrota, este pequeno percalço na lista, poderá afetar um bocadinho a equipa? Sim, uma equipa que vem de 18 jogos sem perder em termos de campeonato, quando perde afeta, mas acho que já passou. Não somos diferentes dos outros clubes, também temos que perder, e acho que foi uma lição que tomamos e que agora nos vai dar força para vencer já o Aveleda no próximo domingo, aliás. E depois segue-se o derby com um dos líderes, o Citénia de Sanfins. Sim, já jogamos com eles esta época no torneio solidário, ainda numa fase prematura da época, mas é mais um jogo que vai mexer connosco, que mexe com os adeptos, e é os tais derbys que dá pica para jogar. Presidente, satisfeito com o trabalho do Ricardo? Claro, não só do Ricardo, como de todos os atletas e de todos os treinadores, que agora ainda começou esse fim de semana a formação. Começou também esse fim de semana, para a semana começam os outros escalões. Satisfeito disso, claro. O pessoal da terra, o pessoal que gosta do clube também, os treinadores, tudo da terra, tudo que, o pessoal tem que ser sempre o pessoal que gosta do clube, que sinta o clube, por amor à camisola. A nível de treinadores, jogadores, tem que ser. Em meu nome pessoal, Jorge Nunes, agradeço-vos a vossa disponibilidade. Foram convidados mesmo em cima da hora, é uma verdade. Agradeço a vossa disponibilidade. Iremos continuar a acompanhar o Ferreira. Esperemos que tenham sucesso, tanto o clube como vocês, e tanto a nível profissional como também no desporto. Agradeço em nome também da rádio a vossa disponibilidade para estar aqui nesta hora de emissão. Muito obrigado aos dois. Nós é que agradecemos também, em nome do clube. Eu falo em nome do clube, quando digo o nosso clube, agradecemos também pelo convite. Fica aqui então a entrevista com o presidente do Ferreira e também o treinador da equipa sénior do Ferreira.
a Rádio Passos Desporto volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, com outros protagonistas, entre as 21 e as 23. Na primeira hora, como é sabido, vamos falar dos resultados do fim de semana. Depois, na segunda hora, iremos estar à conversa, como hoje aconteceu com o Grupo Desportivo do Ferreira. Muito obrigado e boa noite, boa semana.